Cuba e Estados Unidos cada vez mais próximos. Países anunciam reabertura de embaixadas neste mês. Depois de 54 anos, finalmente a bandeira de Cuba poderá ser hasteada aqui em Washington. O presidente da Câmara quer votar ainda hoje nova tentativa de reduzir a maioridade penal. Vídeos mostram professoras humilhando crianças em escola particular do Distrito Federal. Em baixa. Apenas 9% dos brasileiros acham o governo Dilma ótimo ou bom. O pedágio fica mais caro nas estradas paulistas. Tem que aumentar o frete daí, né? Quem vai sentir é o consumidor, né? Caminhão bate e explode em Porto Alegre. 6 mortos na 9ª chacina deste ano em São Paulo. Câncer, o desafio do século. Na reportagem especial, o avanço no diagnóstico e um dos momentos mais delicados da vida de uma paciente. Ela está no meio de um tratamento contra o câncer de mama e chegou a hora de raspar a cabeça. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 6 homens foram mortos a tiros hoje num bar em São Paulo. Essa foi a 9ª chacina registrada no ano na capital paulista e na região metropolitana. A principal suspeita da polícia é de que as vítimas estariam envolvidas com o tráfico de drogas. A polícia abriu inquérito para investigar denúncias de maus tratos contra crianças de 2 e 3 anos em uma escola particular do Distrito Federal. Imagens divulgadas na internet causaram indignação. Um policial reagiu a um assalto e trocou tiros com ladrões dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Foi o segundo caso de tiroteio em transporte público em menos de 20 horas. O secretário de Transportes da cidade de São Paulo disse hoje que vai pedir ajuda à Polícia Militar e à Guarda Civil para combater o Uber, o serviço de caronas pagas oferecido pela internet. Dia histórico para a diplomacia. Os governos de Cuba e dos Estados Unidos estão cada vez mais próximos. Os dois países anunciaram hoje que vão reabrir as embaixadas em Havana e também em Washington. Último dia de viagem aos Estados Unidos, a presidente Dilma Rousseff esteve no Vale do Silício, na Califórnia, em busca de parcerias nas áreas de educação e de tecnologia. O governo da presidente Dilma Rousseff tem aprovação de menos de 10% da população, segundo a nova pesquisa do Ibope. É a pior avaliação de um presidente da República nos 29 anos do levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. O câncer já é uma epidemia, inclusive no Brasil. Por isso, encontrar a cura definitiva virou um desafio para a medicina. Hoje, a terceira reportagem da série especial sobre a doença mostra os avanços no diagnóstico e no tratamento dos tumores mais comuns na população. Amanhã, o SBT Brasil vai mostrar o drama de quem tem câncer de pulmão, um dos que mais matam. O tratamento é difícil, mas a prevenção é simples. E o principal cuidado é não fumar. E você vai ver a seguir, deputados votam nova proposta de redução da maioridade penal. Apenas 20% dos brasileiros consomem produtos e serviços de maneira consciente. CBF vai convidar treinadores para discutir propostas para o futebol brasileiro. A Europa entra em alerta diante do calor de 40 graus. É já já. Na tentativa de reverter a derrota sofrida durante a madrugada, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, decidiu votar ainda hoje uma nova proposta de redução da maioridade penal. O repórter Daniel Adjuto está no Congresso e tem as informações sobre essa manobra. Boa noite, Daniel. A segunda votação já começou? Olá, Raquel. Boa noite a você, boa noite a todos. Em entrevista ao repórter Kennedy Alencar, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defendeu mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente e disse que a redução da maioridade penal não diminuiria a violência no país. Novos trechos da entrevista com o ministro da Justiça você vai ver logo mais no Jornal do SBT. Em instantes, Argentina e Chile. Final da Copa América terá o timaço de Messi contra a melhor geração chilena. Enquanto isso, o CBF cria conselho para debater rumos do futebol brasileiro.
De cada 10 brasileiros, apenas 2 têm hábitos que evitam o desperdício. A gente volta já já. Entrou em vigor hoje o aumento das tarifas de pedágio nas estradas de São Paulo. O reajuste médio é de 5%. Uma onda de calor tomou conta da Europa e na França os termômetros chegaram aos 40 graus. E a Argentina engolhou o Paraguai e vai fazer a final da Copa América contra o Chile. Bruno Vicari, boa noite. Quem é o favorito na decisão? Essa é difícil, hein, Raquel? Boa noite. Bom, vai ser a qualidade dos argentinos contra a vontade dos chilenos. Aliás, duas características que não vimos na seleção brasileira. Uma pesquisa inédita constatou que apenas 2 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Por exemplo, separar o lixo para coleta seletiva e outras práticas simples não fazem parte da rotina. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.